Não só na familiar, não só nos relacionamentos afetivos, mas também nas relações de trabalho, nas relações de amizade. Quer dizer, onde houver relações mais próximas, íntimas, né? Não necessariamente íntimas, mas mais próximas, porque às vezes você não tem intimidade com quem você trabalha, mas você, por trabalhar muitas horas, você tem um convívio mais intenso, pode haver abuso, né, nesse sentido. Porque a gente tem que ver que o abusador, em geral, são pessoas que vão maquiavelicamente fazendo com que o outro se sinta nada, né? Então, às vezes, nunca bateu, às vezes nunca falou uma coisa em público agressivamente ou xingou, mas vai fazendo aquela coisa lentamente de denegrir o outro, do tipo assim, essa roupa que você usa... de mau gosto. Então, tipo assim, a pessoa chega, eu fui promovida no trabalho, consegui fazer isso. A pessoa fala, mas isso não é tão difícil assim. Quer dizer, essa coisa que vai fazendo com que o outro nunca se sinta bem e satisfeito. E essa personalidade que lida ou acolhe o abuso ou tolera o abuso, são personalidades que têm uma autoestima muito baixa. Então, ela depende do outro para saber se ela está bem ou não. Quando o outro faz o truque de fazer com que ela sempre se sinta inadequada, então é quando existe essa manipulação e esse poder em cima da outra pessoa. Ou então é muito comum nos casais, um dos dois colocar assim, não, mas também quem é que vai te aturar, né? Só eu que te aturo. Agora, quem é que vai cuidar de você quando você estiver doente? Porque os outros vão embora. Porque é sempre uma jogadinha de tipo assim, olha, eu sou a melhor coisa que você vai ter. Você tem que ver, tem tipos de abusadores. Os abusadores não são iguais. Por exemplo, tem abusadores que reproduzem literalmente a educação que eles tiveram. E eles fazem sem estar com essa dimensão de que estão fazendo uma maldade. Tem outros que sabem o que estão fazendo e têm prazer de fazer. Tem prazer de usar, tem prazer de subjugar. Então, assim, se a gente pudesse dividir, tem aquele que tem consciência do que está fazendo, né, denegrindo o outro ou deixando o outro frágil, e tem aquele outro que não, que ele reproduz um padrão que provavelmente foi passado, e esse pode ser, esse que não é o perverso, ele pode ser que tenha tratamento. Talvez seja até a maioria, né? Porque ele consiga ver que ele está reproduzindo um padrão que não tem necessidade de ter. Mas, em geral, os abusadores que têm essa consciência e têm prazer com isso, é bem complicado. Eu acho que não é só a carência, porque a carência faz você pegar isso de primeira mão sem dar uma olhadinha. Mas depois, para manter isso, não basta a carência. Você tem que ter uma autopercepção que você não é merecedora de nada. Então, e que tudo que aquela pessoa está falando é verdade. Se você parte do pressuposto que você se veste mal, tudo que você fala é besteira, como o outro insinua, tudo que você faz não é bom o suficiente. Aí não é só carência, é uma autopercepção muito ruim. Então você acaba realmente acreditando que aquela pessoa é maravilhosa e que está te dando toques, né, cuidando de você, e que te quer bem. Você pode confundir isso com amor. Então, muitas pessoas, e isso acontece muito com pessoas que foram abandonadas pela família ou não tiveram pais, elas não têm muita percepção do que é cuidar, do que é amor. Aí chega alguém na vida dizendo, olha, eu amo, por isso que eu cuido de você, por isso que eu digo que você tem que vestir, o que você tem que falar, como você tem que se portar. A pessoa pode achar que realmente aquilo é amor. Se ela não tem um parâmetro de um amor saudável, ela pode achar que aquilo é amor, e por isso ela tolera. É sempre essa coisa de desqualificar o outro, mesmo de forma sutil. Então é muito comum, por exemplo, uma mãe ou um pai falar do filho na frente de todo mundo. Fulano tem medo disso, não gosta daquilo, não se socializa. Ficar expondo esse adolescente ou essa criança de uma forma que no fundo está denegrindo. Não é que não possa falar, mas nunca em público. E é interessante que parece que as pessoas, pais, familiares, aproveitam um evento familiar para fazer exatamente isso. Comparar filhos, ou comparar primos, ou tipo assim, por que você não faz que nem o filhinho da fulana que está em Harvard? Porque ele não é o filhinho da fulana, entendeu? Então assim, parar com essa coisa de sempre fazer menos, né? A pessoa fala assim, eu tô jogando, não faz nada, só joga bola. Coisa. Em geral é do chefe para os funcionários, mas pode ser entre os funcionários também.
E também pode ser, hoje já é considerado, aí daria a coisa do assédio moral, né? Do próprio funcionário para o chefe. Porque tem funcionários que falam mal do chefe pelas costas, com os outros colegas, né? Denegrindo a imagem, colocando, fala isso, mas em casa deve apanhar da mulher. Tenta fazer uma manipulaçãozinha. Óbvio. Né? A gente sabe hoje que o assédio moral, porque antigamente se dizia que o assédio moral, que é esse exercício de poder no trabalho, era definido só de cima para baixo, era do chefe para o funcionário. Hoje a gente sabe que é do chefe para o funcionário, entre os funcionários e do funcionário para o chefe também ocorre. Porque quando você vai denegrir a imagem de alguém, não importa para onde você está fazendo isso, é um assédio moral. E tudo isso se baseia dentro de relações abusivas. Sempre. Por exemplo, se você, se você tem uma relação no trabalho e o teu chefe sempre te critica, quer dizer, você não tem um elogio e sempre as críticas são em público, né? E eu costumo dizer o seguinte, as críticas podem ser feitas, mas vamos fazer em particular, não precisa ser público, né? Agora, os elogios vamos fazer em público, não tem problema nenhum, entendeu? Então agora, se você começa dentro de um trabalho, o outro está sempre errado, ele nunca faz do jeito que você colocou, nunca é o resultado que era previsto, isso é um assédio, isso é um abuso. Olha, isso é um debate muito aberto. Aí eu vou falar da questão do abuso sexual mesmo, né? Porque se tinha essa teoria que a criança que era abusada sexualmente, né, por pedófilos, ele acabava virando um pedófilo. Graças a Deus isso é uma mentira, porque a quantidade de crianças abusadas é enorme. Se todas as crianças foram abusadas, se tornassem abusadores, a gente não tinha mais o que fazer na sociedade. Né? Não ia ter cadeia para tanto abusador, e agora então que a Igreja Católica está limpando esse tema, ia faltar mesmo. O que a gente vê é que é óbvio que é um trauma para todo mundo, não tenha dúvida. Isso é um trauma. Agora, se isso vai reproduzir um estuprador, não. A maioria passa a ser pessoas comprometidas em batalhar contra o abuso, contra a pedofilia, especificamente, se a gente colocar aqui. Porque vai depender do grau dessa personalidade de indiferença com o outro. Não, sempre tem. Olha só, onde tiver relacionamentos humanos, você vai ter relação de poder. É da essência do ser humano. A questão é se esse poder vai ser exercido de uma maneira perversa ou não empática e maléfica. A diferença é essa. Olha, a gente tem que ver primeiro o que as pessoas estão chamando de relacionamento, né? A sociedade que a gente vive hoje tem uma ligação muito errada com o que chamam de relacionamento amoroso. As pessoas associam o relacionamento amoroso ao mito do amor romântico. Ou seja, uma pessoa vai ser capaz de te dar aconchego, cuidado, proteção e sexo. E se você pensar que um amor romântico ele se constitui em você ter a segurança de ter alguém que vai te dar vai te dar colo, vai te dar cuidado quando você precisar, que você também vai se sentir bem para cuidar dessa pessoa e ainda assim você vai ter sexo privilegiado, você começa a pensar que não existe a possibilidade de uma pessoa viver esse amor romântico o tempo todo. A paixão é algo que dá no início essa sensação de que você tem essas três coisas: apego, cuidado e sexo, né? Mas não é bem assim. E uma relação, para ser considerada boa, é uma relação que eu dou o meu melhor para o outro e recebo do outro o que ele tem de melhor também. E também que essa relação faz com que eu fique bem com todo o meu entorno, amigos, familiares. A relação tóxica ela vai começar a quebrar esses paradigmas totalmente, porque ela traz para o outro um controle, né? Uma pessoa que chega num relacionamento, vamos supor, uma mulher está no relacionamento, conhece um homem que tem essa tendência abusiva. Esse homem no início vai dar de tudo, presentes, vai ser perfeito. Ele vai amarrando. Ele vai contornando para isolar aquela pessoa. Não só com ela, mas as pessoas próximas. Amigos, parentes. Ele vai dando a ela tudo de bom. Ela se sente na obrigação de retribuir a tanta generosidade, tantos presentes. Ele vai ligar no dia seguinte, ele vai ligar a semana inteira seguinte que conhece. Então vai dando um deslumbramento. Só que isso já é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque é uma
uma maneira de justamente começar a exercer esse controle, né, para que a pessoa possa ir se afastando essa pessoa, esse homem ou essa mulher, vai isolando e fazendo com que o outro fique o tempo todo devendo algo, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada. Por exemplo, não existe um relacionamento tóxico que não haja essa relação abusiva. Então a gente poderia dizer que são quase sinônimos, né? Porque assim, a toxicidade está exatamente nisso, no sentido de só serve se relacionar com aquela pessoa. Então há um isolamento e com isso a pessoa depois vai tendendo a acatar tudo, né? O outro quer que ela se vista, quer como se fale, como se maqueie, com quem fale, com quem deixe de falar. Então começa uma coisa mais incisiva e agressiva depois que já houve a sedução. Eu acho que as pessoas estão com muito medo de ficar sozinhas. Eu diria que tem uma síndrome do medo da solidão, né? E as pessoas, para terem alguém, né? Aquela coisa tipo assim, talvez eles nem queiram ter alguém, eles queiram mostrar que tem alguém, né? Como se você estar sozinho fosse algo que fizesse de você uma pessoa infeliz ou incapaz, e quando não é nada disso, até porque você pode temer a solidão, mas a gente precisa ser solitário, no sentido de ter o nosso momento de silêncio, ter um momento de reflexão. Então essa questão de você estar o tempo todo mostrando que está bem, que tem alguém, que esse alguém tem milhões de qualidades, que é atleta ou que é intelectual, isso também um sentimento de você estar querendo mostrar para os outros. Nem sempre você está vivendo uma boa relação, mas você está mostrando que tem uma relação. Eu acho isso muito perigoso. É muito interessante porque existem circuitos diferentes. Quando eu falei de amor romântico, por exemplo, o apego, que é esse sentimento de você contar com alguém quando precisar, ele tem um caminho dentro do cérebro. O cuidado, que é essa coisa de você querer acarinhar, cuidar o outro, que a criança tem muito isso em relação ao irmãozinho mais novo, né? A gente tem esse circuito já muito marcado no cérebro, também tem outro caminho. E o sexo tem um outro caminho, que é mais o sistema da recompensa. Então, quando a gente vê que dentro do cérebro existem sistemas totalmente diferentes, caminhos totalmente diferentes, a gente conclui que, de fato, você ter um amor romântico na acepção da palavra é uma coisa impossível. Os 3 pilares é difícil. Porque seriam 3 circuitos funcionando simultaneamente com a mesma intensidade, né? Então, o que a gente tem que pensar não existem contos de fada, né? Não existem relacionamentos maravilhosos, não existe ninguém perfeito, nem eu sou perfeita, nem o outro que chegará será perfeito. Existe sim uma tendência a gente querer fazer uma relação bacana, a gente querer dar o nosso melhor, puxar o melhor do outro, isso sim é amor verdadeiro. Fora disso, começa a ficar aquela coisa de posse. Posse é diferente de amor. Nem tudo que a gente possui, a gente ama. Eu costumo dizer que colecionadores de quadros, de obras de arte caríssimas, em geral são pessoas que compram em câmbio negro, né? Assim, obras roubadas, a gente sabe que alimenta um mercado imenso. E eu costumo dizer, qual é o prazer de uma pessoa que compra um Picasso, por exemplo, que foi roubado, se ele não vai poder expor, porque foi roubado. E aí um dia eu recebi a resposta de uma pessoa que foi assim, não, é o prazer da gente botar na parede, olhar e dizer, é meu. É quase como se fosse aquela questão do homem que tem uma Ferrari para dizer que tem a Ferrari, e tem uma mulher para dizer que tem uma mulher. Em geral você vê que os relacionamentos abusivos, o outro vê o seu par como algo a ser exposto, como algo a ser exibido, como um troféu. É um troféu. Que eu comprei. Exatamente. Está ali para ser admirado. Está ali para ser até invejado, eu diria isso. Que as pessoas querem mostrar o que elas têm e que o outro não tem. Eu acho isso muito ruim.